Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 22. Nesse tutorial, a gente até pode considerar que é um tipo de animação, mas na verdade é o que a gente chama, é um termo em inglês que a gente chama de instancing. E a gente usa a função GL Draw Arrays Instanced. Ela permite que a gente replique, que a gente multiplique, né, uma certa quantidade de objetos, de tal forma que ao invés da gente renderizar um por um, a gente renderiza um array daqueles objetos. Então, no nosso caso, a gente vai renderizar um cinturão de asteroides que vão estar em volta do nosso planeta, tá? Eu separei aqui um arquivinho TXT que eu vou disponibilizar para vocês, onde tem duas funções principais, sendo que a primeira dela gera o anel de asteroides em volta do nosso planeta, e a segunda cria a conexão com o nosso shader, tá bom? E não é meu esse código, eu copiei ele daqui, vou até mostrar para vocês. Tem um site muito bom que eu gosto de, aprendi muito com ele, que é o Learning OpenGL. O que eu fiz foi converter esse código de C++ para que ele rodasse no VBA, tá bom? Então, praticamente eu está aqui. E aqui tem um cinturão de asteroides. E esse é o código que a gente converteu para VBA. E vai ter alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ok? Então, na nossa shader, Resources, Shaders, se a gente vier aqui no nosso TUT16, que é até a última shader que a gente vinha usando, no nosso default vert, a gente trazia o layout para positions, normal e textura. Esses dois aqui eles não vêm sendo usados, tá bom? Então é location 0, 1 e 2. Se a gente observar aqui, a gente precisa incluir um match for para instância matrix e multiplicar quando a gente estiver utilizando ele, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar essa shader aqui. E para isso, eu já fiz essa alteração e salvei como TUT022. Tá? O restante é tudo igual, nós só temos alteração no vert. Então aqui a gente tem o layout location 3 em mat 4, instância matrix. E aqui no main, quando a gente não estiver imprimindo ela, porque a gente vai renderizar outras coisas. Então se a gente não passar um instance draws, se a gente não definir um valor 1, por exemplo, para o instance draws, ele vai renderizar normalmente a cena para nós. Porém, aonde a gente iniciar instance draws igual a 1 e entrar com o código para que a gente instancie, né, para que a gente utilize a instância, utilizando o GLDraw Array Instanced, aí ele vai fazer isso. Aqui a gente só vai estar utilizando só no cinturão de asteroides que vai estar em volta do planeta, tá bom? Então a gente vai passar a usar agora o TUT022 de shaders, ok? Além disso, a gente vai ler uma textura que é Rock. Essa textura ela vai ser lida em separado, ela não vai ser lida junto com o objeto.
E a gente também tem nos nossos models, a gente vai ter um Space Rock, tá bom? Que é um OBJ que vai ser utilizado para o nosso cinturão de esteroides. Ok? Então vamos lá. Então nosso TUT 021, Ctrl, arrasta. Ele trouxe o Resources também, uma cópia que eu já estava com ele marcado. Beleza. E aqui o nosso, ele veio aqui para cima, então vou mudar aqui para TUT 022 e vamos deixar como V3. A gente sabe que nós estamos tratando aqui com instância. Tudo bem? Então vamos abrir o nosso TUT 22. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos alterar a shader que ele está utilizando. Então vamos aqui no nosso MBase, vamos dar um Ctrl Enter e aqui passa a ser TUT 022. Lembra, eu comentei com vocês que ele vai renderizar tudo normal. A única coisa é que ele, quando a gente estiver utilizando a opção para renderizar a instância, a gente vai ter que definir isso. Então, se eu der um Alt F11, Alt F8 e rodar, ele tem que executar normalmente para nós aquilo que a gente já tinha feito no nosso TUT 21. Ok? Então aqui, ó, ele, no planeta, lá no Saturno, ele vai criar um cinturãozinho de asteroides em volta dele. Qual é a ideia? Usando esse recurso, o FPS não cai muito. Depende da quantidade que a gente vai colocar. Então, vamos começar aqui com 200 asteroides e vamos ver até onde minha máquina suporta. Tá? Eu acho que até uns 100 mil asteroides, acho que ele ainda dá para plotar, só que aí o FPS vai cair bastante. Ok? Então vamos lá. Alt F11. Vamos colocar aqueles códigos que a gente havia falado no nosso mcommon. Então, vamos declarar aqui uma constante, que é a quantidade que a gente vai estar utilizando. Public const amount as long igual a 200. Depois a gente altera. E a gente também precisa de um array para armazenar os objetos. Public model matrices instanced as matrix 4. A gente vai estar passando ali por referência nos códigos. Então, vamos copiar aqui esses dois. Ok. Praticamente, deixa eu dar um debug, compile. Ok. Mesh count. Então a gente passa um rock as colada model e o rock tem o get count, get mesh. Significa que a gente vem aqui no nosso colada model e a gente precisa incluir algumas, vamos colocar um property get aqui. Então vamos criar aqui um public property get meshes count. Vamos declarar como nome. E o nosso meshes count, ele vai ser igual ao nosso mesh list count. Com isso a gente, quando lê o modelo, ele armazena todas as meshes deste modelo nesse dicionário chamado mesh list. A contagem de meshes dentro do modelo é igual
ao mesh list count. Agora a gente precisa retornar cada mesh dentro desse modelo, porque cada mesh pode ter uma quantidade de índices diferente, tá? Pode não, eventualmente vai ter. Então vamos criar agora um get meshes. Então, public property get e vamos chamar de get meshes. E a gente vai passar um index, porque ele vai estar dentro de um array, cmesh. Ok? Então a gente declara aqui, a gente vai fazer um looping de ik, essa variante, tname as string. Debug, compile, mesh get val. Tá bom. Então, dentro do mesh, a gente vai precisar de um... Beleza, vamos ter que alterar também lá dentro do cmesh, mas vamos usar este primeiro. O nosso tname, ele vai ser igual a mesh e o index. Agora a gente faz um looping em todo o nosso dicionário de mesh list. Então, for item ik em mesh list keys next ik. Então, a cada interação dessa ele faz um check. If ik é igual ao tname, then vamos dar um end if aqui. Legal, localizou a chave lá pra gente. Então ele dá um set no nosso get meshes é igual ao nosso mesh list e que no item 1. Ok? Localizou, sai fora do ciclo. Exit for. Debug, compile, mesh get val. Então vamos entrar aqui no nosso mesh agora e também vamos criar aqui alguns properties para retornar algumas informações. Então a gente vai precisar usar o val, vertex array object. Então public property get val. Como o nosso val é um long, a gente diz que o nosso get val é igual ao nosso val.id. E também a gente precisa retornar a quantidade de índices que a gente vai usar na função que vai plotar, que vai renderizar. Então, public property get index count, que retorna um longo também para nós. O nosso get index count, ele vai ser o bound do nosso índices. Vou colocar mais um para garantir. Beleza. Com isso a gente retorna essa informação também. Debug, compile e save. Então vamos voltar aqui no nosso mcommon e só dar uma navegadinha aqui, ó. Então a gente declara o nosso generate ring, a nossa sub, passa por referência. Aqui o nome poderia ser qualquer nome também, desde que seja uma matriz, um array de matrix 4. O translate vect praticamente vai ser a partir de onde a gente vai
o nosso ponto central a partir do qual a gente quer criar o anel, né? E a quantidade que a gente quer criar. Então a gente declara uma matriz local de matrix 4, um array. A gente redimensiona para a quantidade que a gente vai criar. A gente dá um randomize no timer para gerar um número mais randômico, aleatório, né? Cada número que ele gerar, ele vai gerar um número aleatório. Um rádio, que é um raio que vai gerar a nossa circunferência. Um offset, que é um espaçamento entre os elementos. Declaro o i as longo para que a gente possa fazer um looping. E então começamos aqui, ó, para i igual a 0 até a quantidade que a gente quer gerar. Lembrando que a option base é 0, então por isso que a gente não assume o número inteiro, senão a gente ia colocar 1, se fosse option base 1, de 1 até o amount. Mas a gente está trabalhando com option base 0, tá bom? O option base 1, se a gente quisesse trabalhar com ele, a gente teria que vir aqui, option base 1, e a partir de agora, os nossos arrays seria de 1 até o que a gente quisesse fazer. Tá bom? Então aqui no primeiro ciclo a gente declara um model as matrix, porque a gente vai atribuir todas as propriedades a esse model e a gente carrega ele dentro do array. Então a gente zera o array, né? Então zera todos os elementos do array. Aqui a gente dá um multi-translate, ou seja, a gente vai posicionar no lugar onde a gente quer do modelo. A gente declara uma variável angle. A gente diz que esse ângulo ele vai ser de 360 graus. Então, ele vai pegar i dividido pela quantidade vezes 360. Então, vai ser 0, depois vai ser 1 dividido pela quantidade vezes 360, e aí vai gerando até fechar o ciclo. O displacement é para que cada posição x, y e z ela fique um pouquinho, sabe, assim, um pouquinho diferente de cada um, tá? Porque que a gente calcula o displacement, vocês podem ver que tanto nesta linha quanto nesta e nesta a fórmula é a mesma. A diferença é que como a gente está usando um randomize timer, a cada cálculo desse, o displacement vai ser um pouquinho diferente, tá bom? De qualquer jeito, ele gera um número randômico, que é sempre, nesse caso, randomize aqui, se a gente der um Ctrl G e teclar RND, ele deu 0,70. Opa! Se a gente gerar vários, ele vai dar vários. Ele vai ser sempre no intervalo de 0 a 1. Tá? Então, tem a possibilidade de diversos números aqui. Então, ele gera um número randômico de 0 a 1, multiplica por 2, multiplica pelo offset, que é 5, vezes 100. Então, ele deu um número, como a gente trabalha aqui com números decimais, centesimais, a gente divide por 100, menos o offset. Tá? E aí, com isso, a gente gera esse displacement. A gente declara uma variável x. X, geralmente, né, a gente está tratando na horizontal. Então, ele usa o seno do ângulo, desse ângulo que ele calculou, aqui em cima, vezes o raio da circunferência, mais o displacement. Então, esse já é o nosso x. Aí ele calcula novamente o displacement, vai dar um valorzinho diferente. O y, ele é o displacement vezes 0,4. Aqui a gente também poderia estar usando um número randômico, mas o 0,4 a gente pode deixar, sem problema. Novamente ele vai para o displacement, aí ele calcula o z. O z, ele vai fazer com que os nossos asteroides, né, eles fiquem em volta do planeta na horizontal, tá bom? Então a gente vai ter a profundidade, então ora ele vai estar na frente, ora ele vai estar lá no fundo. E tudo isso vai estar sendo associado
ao translate que a gente vai colocar. Então, cada iteração dessa vai gerar 3 variáveis, né, x, y e z, e aí a gente aplica ela aqui. Ó. Então, a gente aloca todas essas variáveis do modelo nesse momento. Aqui a gente dá uma escala para que eles tenham tamanhos diferentes. Então, aqui ele vai calcular um número randômico de 0 a 1, multiplica por 20, divide por 100 e soma 0,05. Então, vai ter desde um grãozinho de areia até um objeto maior. Tá bom? Aí ele aplica a escala. Aí a gente calcula um rotate. Então, vai ser um número randômico e multiplica por 360. Aqui ele aplica o rotate no nosso modelo. Tá? E o VEC3 input 04, 06, 08 poderia ser números diferentes, mas aqui ele vai ter rotação na x, y, z de forma diferente. Aí ele pega esse modelo e coloca dentro do nosso modelo matrix aqui. Depois de feito todo o processo, ele transfere o resultado para dentro do nosso modelo matrix regular, que está sendo passado por referência. Então, a fórmula que chamar esse modelo recebe o resultado daqui. Feito isso, ele gera o anel com a quantidade de elementos que a gente passar. Tá bom? Nessa segunda sub, esse setup instância draws, ele vai pegar aqui o objeto que a gente passar. Que a gente chamou de rock, porque a gente vai passar rocha mesmo. Mas pode ser qualquer objeto. Pega a quantidade de objetos e novamente passa a matriz. Só que a matriz agora que ela já está carregada. Ela já está com todos os elementos. Tá bom? Aqui a gente cria um buffer, mat4, vec4 e mesh e o val. Então, o mat4 ele vai ter 64 bytes, o vec4 16 bytes, para que a gente possa transferir aqui para o modelo. Então, a gente gera um buffer, né? GL buffers, gera o buffer, dá um bind no buffer para um array buffer, dá um bind no data, põe os dados, né? Quem são os nossos dados? O buffer data que ele vai transferir, ele é o amount vezes 64, poderia colocar aqui o mat4 também, não tem problema, e passa nosso array para o GL static draw, para imprimir. Agora, for i igual 0 to rock mesh count. Para cada mesh do nosso modelo, ele vai lá e retorna a mesh, retorna o val dessa mesh, e aí ele dá um bind no vertex array desse val e passa, ele dá um enable no vertex attribute array, lembra que é 3? Quando a gente veio aqui no nosso resources, shaders, 22, vert. Aqui o location dele é 3. Por que aqui o outro vai ser 7? Porque ele vai 3, 4, 5 e 6. Tá? Essa é a sintaxe e a gente vai estar utilizando ela. Então a gente começa com enable 3, aí a gente vai passar aqui o pointer por 3, mat4, by val 0, porque o offset é 0. Aí depois a gente enable por 4, aí é 4, 4, só que agora a gente vai passar o vec 4 vezes 1. Essa é a estrutura convertida do nosso código em C++, tá bom? E é a sintaxe que o modelo espera para poder fazer a renderização do instância de array. E aqui ele usa esse attribute divisor 3, 4, 5 e 6, referente aos pointers 3, 4, 5 e 6. Essa é a essência desse código. Bom, feito isso, a gente agora vai precisar entrar com as informações que a gente vai trabalhar. Então a gente precisa vir no nosso mbase primeiro. Aqui no nosso mbase,
Vamos declarar aqui em cima um private rock as new circulada model. E esta rock vai ter um rock texture. Então, rock texture as tp image. Ok? Uma vez declarado, a gente agora no initialize, a gente vem aqui e vamos acrescentar a nossa rocha. Então, global path, resource, models, e ele tem um nome de Space Rock. Então, aqui é Space Rock. Aqui o fname é Space Rock OBJ. Aqui a gente declarou como Rock. E o UpBase que a gente substitui por Space Rock. Ok? Feito isso, a gente agora, já lido o objeto, a gente já pode passar ele para nossas subs lá. Então agora a gente vai chamar a nossa primeira sub, que ela se chama Generate Ring. Então a gente pode vir aqui e dar um call para o Generate Ring. Então ele espera o model matriz. Então a gente vai passar o nosso model matrizes instanced, que a gente declarou também lá. Se tiver tudo certinho, ela vai colocar as letras do jeito que está declarado lá, que é maiúsculo, que é minúsculo. A gente vai passar o translate, que é a posição que a gente quer começar a plotar os asteroides. Então, vector 3, input é menos 260, é 72.5 e 0. E o amount, que a gente definiu como uma constante. Aqui é 260, isso. Então, com isso, ele gera o cinturão de asteroides, o anel de asteroides. E agora, a gente vai para o nosso setup Instance Draws, que é esse aqui. Então, call setup Instance Draws. Ele espera o nosso objeto, que é o rock, o amount e novamente o nosso model matrizes instanced. Beleza? O que mais que a gente precisa fazer? Antes de vir para o draw, a gente precisa ler a textura. Aqui, vou colocar aqui no init data. Para ler a textura, a gente vai precisar ler a textura. E hoje, a forma de ler isso aqui a gente tem dentro. Então, vamos lá. Aqui, eu sei que aqui no nosso Collada Model, a gente lê a textura aqui. Ó. Vamos aproveitar a parte dessa função. E o que não for necessário, a gente descarta. Vamos colocá-la aqui no mfunctions. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do path, do fname, tname a gente não precisa. E ela retorna para a gente stp image. A gente declara image, stp image, texture as new texture, beleza. O nosso image, ele já vai fazer uso do free image texture, add from file, path,
Aqui, como o PF já vem com o separadorzinho, PFFName, aqui o Load Textures, Image, o Main Filter Nearest, está legal. E aqui a gente pode dizer que o nosso Load Texture ponto TextID, que é o que vai importar para nós, é igual ao image ponto TextID. E aqui o texture, a gente nem está usando ele, na verdade, né? Ctrl C, Ctrl Find. Então a gente nem precisa desse texture, SC texture. Precisa sim. A gente vai ter que fazer a leitura da textura aqui. O que eu deletei? Deixa eu voltar aqui. Load textures. Aqui a gente já leu a textura. Beleza, é isso mesmo. Aqui ele já, quando faz a leitura, ele já armazena no image aqui para nós. Então aqui a gente nem precisa desta informação e nem desta daqui. Ó. O nosso load textures, definition. Tá aqui. Texture STP image e ele é passado por referência. Na verdade, tudo que a gente faz no VBA, primeiro ele é passado by ref. Se a gente quiser passar por valor, a gente tem que definir que é por valor. Então, debug, compile e save. Com isso, a gente pode retornar lá no nosso MBase e a gente pode dizer que o nosso rock texture ele é igual ao nosso load texture e a gente passa o global path ele vai precisar da pastinha resources. E o arquivo que a gente quer baixar, quer fazer a leitura, é o rock PNG. Com isso a gente consegue ler a textura. Rock PNG. Isso aí. Bom, agora a gente vai lá para o nosso Draw Scene. Aqui, antes do planeta, aqui, ó. Vamos começar todo o processo agora. Aqui a gente vai fazer o desenho, a renderização do array de asteroides. Beleza? Então vamos declarar umas variáveis aqui em cima. Vamos colocar aqui static e as long. Não precisaria ser static, mas vamos colocar aqui um gin mesh, cmesh e um val as long que a gente vai precisar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar para a nossa shader sobre o nosso objeto. Então, call metaphor identity
para o nosso modelo. Beleza? A gente pode fazer com que as nossas rochas, né, os nossos asteroides, apesar de ele estar ali num anel de asteroides, que cada um deles fique rotacionando. Então, vamos colocar aqui um call met for multi gl rotate. A gente passa o modelo. Em radians, a gente vai passar menos o H60 angle e vamos dizer que ele vai a uma velocidade 0.1 vezes 0.1. E aqui o axis, em que axis está? Vector 3 input, vamos colocar no X. Depois, se precisar alterar, a gente altera. Com isso a gente já consegue dar um set antes do nosso draw. E a gente vai para o nosso processo de draw. Porém, antes a gente tem que avisar a nossa shader que aquele valor instanced draws, ele é 1. Então vamos fazer a função inteira aqui dentro. Então vamos lá. Call gl uniforme 1i para o gl get uniforme location. Aí a gente passa o programa que é a nossa shader ID. E agora a gente precisa converter para que o OpenGL entenda. Então, strconv. Não, antes do strconv é o strptr. Para o strconv, a gente passa a variável que a gente quer, que é o instanced draws. Ele é um VB. Opa! Instanced draws. É um VB from Unicode. Beleza? Então fecha 1, 2, 3. E o location dele lá, o byval vai ser 1. Com isso a gente fala, olha, a partir de agora a gente quer que seja utilizado esse cara para... E só para não esquecer, no final do código a gente vai ter que dizer que agora esse cara aqui é 0. Para que ele só aplique a função aqui dentro. Beleza? Aí sim, agora a gente pode for i igual a 0 to rock meshes count menos 1 next i. Então a gente vai fazer um looping para cada mesh dentro da nossa rocha. A gente dá um set para o mesh, que é igual ao nosso rock get meshes, e a gente passa o índice dele. O nosso val, ele vai ser a nossa mesh, o get val. Beleza. Agora a gente precisa ativar a textura que vai ser utilizada. Então vamos dar um call no gl active texture. E ele é o gl texture 0. Não sei se precisa gl texture 0. Agora a gente dá um bind na textura. Gl bind texture. É um gl texture 2D. Então ele é um gl texture
Acho que é assim, 2D. Se não for, depois eu corrijo. E a gente passa o nosso Orc Texture TZID. É isso mesmo, é um GL Texture 2D. Agora a gente dá um bind no nosso Vertex Array. GL bind Vertex Array, que é o nosso val. E entra com a função, que é o glDraw Elements Instanced. Draw glDraw Elements Instanced. Beleza? Esse cara, ele vai desenhar em formato de triângulos. Aqui o count, ele vai ser o nosso mesh get index count. Aqui o type é o GL assigned int. Índices aqui é 0 e aqui o nosso amount. Beleza. Feito isso, a gente reseta o nosso Vertex Array. Então, call glbind Vertex Array, que passa como 0. E a gente limpa a nossa mesh. Set mesh é igual a nothing. Porque já que ele vai fazer sempre um looping, né? Aqui a gente já está zerando e é isso. Se tudo estiver certo, é para ele plotar na tela para nós os nossos asteroides. Vamos lá. Debug, compile e save. Alt F11, Alt F8, crossing the fingers e vejo asteroides no horizonte. Então, lembra que a gente vai maximizar. Se eu der aqui a opção 2, ele está aqui perto da Lua. 3, ele está perto do nosso up base. E 4, ele está próximo do nosso planeta. Podem ver que ele está obedecendo aquilo que a gente falou. Ele obtém a partir de uma distância, tá vendo? Que a gente colocou lá como 30 de raio. Ele começa a plotar. Cada asteroidezinho desse é uma rocha. E vamos passar o planeta aqui e ver se ela continua lá atrás. Não. E aqui a gente tem atrás também. Ó. Beleza? Vamos teclar 1, S. Com isso a gente viu que funcionou o nosso cinturão de asteroides. Então ele está plotando 200 e a gente ainda está com FPS de 60. Eu preciso usar. Vamos supor que eu quisesse plotar sem usar o Instanced. É possível fazer isso? É possível. Só que ele consome muito mais recurso da GPU. Tá? Eu deixei aqui um modelinho para a gente fazer isso.
Eu não sei se vai funcionar aqui. Vou deixar ele por último aqui, depois a gente testa. Vamos fazer o seguinte agora. Lá no Common, ao invés de 200, vamos colocar 2.000 e vamos ver quanto que vai ficar o nosso FPS. E vamos ver se ele plota 2.000, né? Ó, já colocou 2.000 lá. 59 de FPS. Vou teclar 4. Então, 2.000 foi de boa. Vou salvar. E se ao invés de 2.000 for 20.000? Alt F11, Alt F8. Pode ser que dê um crash na minha máquina aqui. Minha placa de vídeo é uma GTX 1650. 56, ainda é uma boa. Ó, e 20.000 asteroides. Teclei 4. Alt F11, vamos colocar 50.000. Alt F11, Alt F8. Vamos maximizar aqui, dar um Szinho. Ó, 4. E aí, pessoal? 50.000. Só que agora caiu para 39 de FPS. E aí vai. Não sei qual seria o limite aqui. Vamos colocar 200.000. 200.000. Alt F11, Alt F8. Acho que agora minha máquina pega fogo. Quer ver? Rodou. Já percebo que está bem mais lento. FPS já foi para 13. Mas também 200.000 asteroide é uma rocha, né? Tem bastante vértice. Eu não sei se até um ponto, né? E este é um recurso, nós estamos utilizando o OpenGL na versão 3. Está indo até 3.0, 3.3, acho. Não sei se nas versões 4 tem uma forma da gente trabalhar com esse material de forma diferente. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente for fazer uma floresta ou grama, alguma coisa assim, for plotar um monte de elementos numa praia, colocar realmente os grãozinhos de areia através desse recurso, no FPS cai bastante. Bom, mas de qualquer jeito, nós estamos falando aqui de 200.000 objetos. Vou deixar aqui com 2.000 só para... Então a gente viu que está funcionando, beleza? Agora, vamos supor que a gente quisesse usar, vamos aqui no nosso base, vamos continuar lendo a rocha também. E aqui, ó, a gente vai precisar de mais uma variável. Então vamos aqui, ó. A gente vai declarar agora o matrizes regular. Então vamos colocar ela aqui no common, tá? Até deixar ela aqui fora. Esse matrizes regular. E aqui no nosso base, a gente vai chamar esta função. Aqui ao invés de space rock vai ser o próprio rock.
Ok. Beleza, e agora a gente precisa imprimir. Então aqui no Moon Transform, então aqui na nossa Lua, Moon Planet, até o Moon Planet está aqui. Então agora aqui embaixo do Moon Planet, a gente de 1 até 50. Então a gente não vai estar plotando os 2000, a gente vai estar plotando só 50. Model matriz regular I, vamos colocar aqui vezes 0,5 para ele rotacionar também no X. Model e aqui Rock Draw. Nesse aqui ele não precisa, ele quando faz a leitura ele já vai utilizar o material da rocha que está salvo aqui, ó, no Colada Model. Quando ele fizer a leitura ele tem um material lá dentro. Resources, Models, Rock Space, ele usa esse Space Rock aqui. Então é isso. Bom, antes de plotar aqui, debug, compile, Alt F11, Alt F8. Lembra agora a gente está colocando só, acho que 2000. Opa, ele está lendo. Então, Alt F11. A rocha está aqui. Esse está aqui. Vamos ver onde teve o probleminha. Esse cara aqui, eu vou precisar ler o Space Rock. Beleza, vamos criar aqui então. Private Space Rock. E aqui embaixo esse aqui eu vou deixar como rock. Então vamos lá. Load Model, aqui vai ser rock. Esse aqui vai ser Space Rock, e aqui também vai ser Space Rock. Beleza. Esse aqui eu vou gerar ele antes do outro. Beleza. Moon Planet, papapá. Debug, compile e save. Vamos ver se ele não desenha, se ele não plota esta rocha. Alt F11, Alt F8. Então aqui ele está plotando realmente e está com FPS de 60, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou entrar com um recurso que vai plotar as rochas em volta da nossa Lua. Eu acho que vai. Porque agora, aqui em cima, a gente passou o Moon Offset, que é a posição onde a Lua está. E aqui é o Space Rock. Beleza? Debug, compile, save.
Alt F11, Alt F8. S. Então, se nós olharmos aqui, está o nosso planeta. E agora é para ter também em volta da Lua 2. Tem uns gatinhos pingados aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Nós temos 50 asteroides aqui em volta da Lua. E está com FPS de 59. E se a gente disser que ao invés de 50, acho que é legal de declarar uma constante ou uma variável, é 500. Tá? Então aqui 500 e aqui 500. Alt F11, Alt F8. Ele já demora mais para processar e fechou. Ele não conseguiu fazer com 500, pelo menos na minha máquina, né? Então vamos voltar aqui. Alt F11. Já vamos aproveitar e vir aqui no nosso mcommon. A gente tem o constante aqui em cima. E vamos colocar aqui o amount 1. Vamos colocar 100. Beleza? E aqui no nosso base, a gente passa o amount 1. Amount 1. Amount 1. Aqui amount, beleza. Aqui no setup instance vai ser o voc space. E aqui to amount 1. Debug compile space rock. Não é rock space. Debug, compile e save. Alt F11, Alt F8. Vamos ver se ele consegue plotar 100. FPS já caiu para 48. Então lá em cima ele tem os 2000 e aqui em volta da Lua ele tem 100. Deixa eu teclar aqui 4. Aqui tem os 2000 e 2. Ele tem 100 asteroides em volta da Lua. A gente já vê que caiu bastante, né? Porque para cair para 48 lá no Instanced, a gente foi no mínimo para uns 20 mil, 50 mil, alguma coisa assim. Tá bom? Então, como ele consome bastante recurso aqui, eu vou desabilitá-lo aqui. Ó. Então, nesse que vai plotar em volta da Lua, eu vou tirar fora. E aqui no código também eu vou tirar. Alt F11, Alt F8. E ele vai voltar lá para os 59, 60, que é do Instanced Draw. Bom, pessoal, com isso, eu acho que a gente já fez bastante coisa aqui. O que mais a gente pode fazer em termos de OpenGL? O que a gente pode fazer? A gente está mudando aqui, a gente tem o F2, que é noite,
F3, ele aplica a cor aqui, pode ver que tem uma mesclagem da cor azul. Vamos voltar para o F1. A gente tem uma opção de trabalhar com shaders, shadows, sombras, dentro de shaders também. Então a gente pode colocar a opção, a gente pode trabalhar com a iluminação, a gente pode trabalhar com spotlight, com point light e com aplicar cores de materiais que mesclem só com o chão, por exemplo. Então eu posso dizer que o chão, além da cor da textura, eu posso aplicar um material específico com uma determinada cor, com uma especularidade. Isso pode ser feito. Shadows, que são as sombras, consome bastante recurso na minha máquina, tá? Quando eu faço algum trabalho com shadows, eu sei que tem uma penalidade grande. Estou até curioso em colocar mais alguns objetos grandes que tem aqui. Talvez eu libere para vocês mais alguns objetos. Vou dar uma pensada. O que mais? Fog. A gente pode trabalhar com fog, né? Com aquele efeito de nevoeiro, conforme a imagem vai se aprofundando, se afastando, então ela vai entrando no nevoeiro. É possível colocar também com shaders. E eu vou dar uma pensadinha aqui no que eu vou fazer para não ficar com um recurso tão grande, ou tão consumir muito recurso e não ser muito aplicável. Dá para colocar nuvens de verdade. Dá para a gente trabalhar com... Aqui, essas nuvens, elas são um arquivo PNG, mas a gente consegue trabalhar com nuvens, criar nuvens aqui, simular nuvens. Dá para simular fogo. Dá para a gente criar aqui tipo uma fogueira em algum lugar, fumaça, através de partículas. Dá para a gente pegar um pedaço aqui desse panorama aqui e criar um lago, colocar água. É possível fazer um cenário com um mar aqui, por exemplo, um mar perder de vista lá na frente. Dá para a gente colocar árvores, vegetação, ou seja, dá para fazer um monte de coisa. Vou dar uma pensada no próximo passo e é isso aí, pessoal. Então, vou disponibilizar esses arquivos para vocês, inclusive esse arquivo aqui. Lembrando que aqui a gente criou uma Mount 1. Aqui é o Space Rock, a Mount 1. E então a gente também tem um public const amount 1 as long igual, vou colocar 50 aqui para não ficar. Beleza? Então esse arquivo também vai ser disponibilizado para vocês. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um tutorial.